Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Brahot. Nós estamos aqui para hoje estarmos falando a respeito do dia 9 de Av, uma data muito importante na história do calendário bíblico. E uma outra hora a gente tem um vídeo no canal que fala sobre o calendário bíblico, mas eu vejo que nos próximos dias se faz necessário eu lançar mais um vídeo falando a respeito do calendário bíblico. Nós precisamos entender muito bem a questão do calendário bíblico, porque o calendário bíblico ele rege a nossa vida espiritual. Então tem muitos segredos no calendário bíblico que a gente precisa entender. Então nós vamos falar hoje sobre o final de um período que a gente falou sobre 17 de Tammuz e que se encerra agora em 9 de Av. Desde já quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que você possa nos ajudar. Indique esse canal para outras pessoas, para que nós possamos cada dia mais estarmos tendo liberdade de poder estar falando a respeito das coisas do Eterno, aprendendo. O profeta Oxé, o profeta Oséias, ele vai dizer assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Eterno. É importantíssimo a gente ter uma noção daquilo que a gente precisa para conhecer verdadeiramente o Eterno. Então, conhecer o original da Bíblia é um dos passos para nós aumentarmos o nosso conhecimento. Então, nos ajude. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente. Também ative o sininho para você ser notificado todas as vezes em que nós lançarmos um vídeo novo. Vamos falar um pouquinho. Nós falamos alguns dias atrás, há 3 semanas atrás, sobre o dia 17 de Tammuz, que foi um dia marcado principalmente pela queda dos muros de Jerusalém e pela cessação do sacrifício ao Eterno, tanto no primeiro quanto no segundo templo. Então, nós vimos que coisas começaram a acontecer negativamente, coisas que foram, podemos assim dizer, bastante prejudiciais para a nação de Israel nessa data. E aí, os nossos sábios nos ensinaram que desse período de 17 de Tammuz até 9 de Av, que começa hoje a partir do pôr do sol, né, é um período que nós não devemos procurar ter prazer, nosso prazer deve ser reduzido. Existem até algumas comunidades que nesse período eles ficam sem comer carne. Por quê? Porque não havia nesse período lá no tempo bíblico sacrifício ao Eterno. Então, se não tinha carne na mesa do Eterno, também não tem na mesa dessas pessoas. Não é uma obrigação, mas é uma forma de você se identificar mais ainda com essa situação. Então, o dia 9 de Av, ele vai encerrar esse período de 3 semanas. E como é que nós o encerramos? Nós encerramos ele com um jejum. E esse jejum é aquele jejum que a gente sabe que está escrito lá no livro do profeta Zacarias, né? Quando ele diz que o jejum do 4º mês, o jejum do quinto mês, o jejum do 7º mês e o jejum do 10º mês vão se tornar lá na frente, na hora do reino do Mashiach, em jejuns de alegria. Mas hoje é dia de nós lembrarmos. E o que nós temos como mais importante para entendermos a dor desse dia? É que nesse dia 9 de Av, por 2 vezes seguidas, o templo foi destruído. E por incrível que pareça, as duas quedas do templo se deram no mesmo dia, na mesma data. E ainda, nós vamos ver, né, que a chave dessa data carregar esse peso, ele está atrelado a um acontecimento que teve lá no deserto. Lá, quando o povo de Israel saiu do Egito e estava caminhando pelo deserto, 9 de Av, foi o dia em que os espias voltaram da terra prometida e demoliram o coração do povo, o ânimo do povo, para que o povo não entrasse na terra prometida. E a Bíblia diz que naquele dia o povo chorou a noite toda. E quando o povo chorou a noite toda, o Eterno viu aquilo e falou, por que vocês estão chorando? Não tem razão.
a terra de vocês está prometida, tal. E quando o povo chorou e falaram mal, os espias falaram mal da terra de Israel, eles receberam uma sentença terrível nesse dia 9 de Av, que foi a sentença de viverem 40 anos no deserto. E nesses 40 anos, eles vagaram pelo deserto até que o último homem, que tinha mais de 20 anos quando do acontecimento de 9 de Av, morresse no deserto. Então, essa data é uma data que tem um peso muito grande. E eu vou apenas dar uma palhinha aqui a respeito de profecias para vocês, para que vocês tenham uma ideia mais ou menos do que é o peso dessas circunstâncias. Amados, existem profecias que elas são únicas. Elas são para acontecer uma vez e acabou. E existem profecias que não. Elas são regidas pela energia que está acontecendo na época em que ela pode se realizar. Então, por exemplo, quando o povo de Israel estava em santidade, eles passaram pelo 9 de Av tranquilo. Mas quando o povo de Israel alcançou um nível de pecado que era necessário que Deus os punisse, o que aconteceu? No 9 de Av, eles perderam o templo pela primeira vez. Quando o povo, e os nossos sábios vão dizer que a razão do primeiro templo ter sido destruída foi pelo pecado de idolatria, pelo pecado de relações sexuais ilícitas e pelo pecado de roubo, né? Pecado de violência. E esses pecados levaram o templo a ser derrubado pelo Eterno que foi lá e mandou os babilônios. Se você ler o livro de Jeremias, no livro de Jeremias, Jeremias vai dizer, porque o Eterno tem levantado do norte os caldeus. Quem eram os caldeus? Eram o povo da Babilônia. Então, o povo foi para a Babilônia, a Bíblia vai dizer que Ciro dá um decreto para que eles possam voltar da Babilônia, restaurar o templo, restaurar a cidade, voltam os deportados de volta para Jerusalém e alguns anos depois, mais de 500 anos depois, o que aconteceu? O povo de novo está em pecado, está precisando ser julgado pelo Eterno. E é quando acontece a segunda queda. E a segunda queda, os nossos sábios diz que a principal causa da segunda queda do templo foi o pecado do ódio gratuito. Então, o povo tinha um ódio gratuito. É aquele ódio sem razão. Hoje, quando nós vemos o mundo não está nessa forma. O mundo está em uma situação em que as pessoas estão matando por besteira, sem razão. Com razão já não tem que matar, imagina sem razão. Mata porque quer roubar, mata porque quer dinheiro, mata porque quer um celular. Então são coisas que a gente precisa compreender, que isso traz um julgamento do Eterno para as vidas dessas pessoas e para a vida da nação. Então, quando nós olhamos para o pecado do povo de Israel, esse pecado vai fazer com que o povo de Israel perca o direito a ter o templo sagrado. E isso é uma coisa muito séria para nós. Agora, talvez você pense assim, né? Daí que o templo caiu. Amados, a queda do templo, ele diminuiu a santidade sobre toda a terra. Por quê? Porque o templo, ele servia como um fluxo de união entre Deus e o ser humano. Então, o templo era o lugar onde havia a maior revelação do Eterno. Qual era? No dia de Yom Kippur, o Eterno se revelava sobre a tampa do propiciatório, sobre a tampa da arca sagrada no lugar santo dos santos, aonde apenas o sacerdote entrava para apresentar o sangue que ia trazer perdão para o povo de Israel. Então, você pode de repente pensar, mas eu não sou do povo de Israel. Você é. Por que você é? Porque Paulo diz que nós que cremos em Yeshua, que cremos no Messias, nós fomos enxertados, nós não éramos
digamos assim, nós não éramos donos das promessas, mas nós somos enxertados no povo, cumprindo a promessa que foi feita a Abraão, que todas as nações da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Então, nós precisamos também sentir pela queda do templo, porque o templo, ele representa a apresentação da santidade do Eterno no nosso mundo. E quando o Eterno destruiu o seu próprio templo, ele tirou parte da sua santidade do mundo. Visto que a Bíblia diz que nós somos santificados pelos mandamentos do Eterno. Então, quando eu ouço um mandamento e coloco ele em prática na minha vida, esse mandamento, ele está me santificando, me separando do mundo das nações. Então, quando eu vejo que tem mandamentos que eles só podem ser cumpridos no templo, e o templo não existe, essa santidade não pode ser trazida para a terra. Quando, por exemplo, olha só, há um mandamento de se apresentar um sacrifício pela manhã e uma tarde, com um animal, com farinha, e aí isso não é feito nos dias atuais. A santidade desse mandamento, ele não vem para a terra. E aí talvez você pense assim, não, mas Jesus morreu e não vai precisar. Vai precisar. Quando você lê o livro de Ezequiel, o Ezequiel fala sobre um terceiro templo, que é um templo que tem as medidas diferentes do templo de Salomão. E aí o que acontece? Quando esse templo estiver construído, quando esse templo estiver colocado no seu devido lugar, os sacerdotes cumprindo as suas obrigações, todos os sacrifícios serão retomados. Está lá no livro de Ezequiel. Estude o livro de Ezequiel que você vai ver. Todos vão ser. Ah, mas e o sacrifício de Yeshua? O sacrifício de Yeshua é para nós, irmãos. Para nós que não temos contato, não tínhamos, contato com a palavra de Deus, não tínhamos contato com a santidade do Eterno, nós precisávamos de algo especial. E esse algo especial, o Eterno deu o seu Filho. É por isso que João vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, veja, o mundo, não é o povo de Israel, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Filho de Deus, o nosso Mashiach, Yeshua, que você talvez conheça apenas como Jesus, ele foi dado para que nós pudéssemos chegar ao eterno. Para que nós pudéssemos entrar em um período de santificação. Porque não há santificação fora do eterno. Não há santificação fora dos mandamentos do eterno. Fora dos mandamentos do eterno você pode ter educação, mas você não vai ter santidade. Você não vai ter santificação. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam, não, é bom isso aqui, é bom aquilo, é bom como educação. É bom como regra de vida, mas santidade ela só vem pelos mandamentos. Então nós precisamos nos esforçarmos para que cada dia mais nós possamos cumprir os mandamentos e ver esse templo novamente construído. E que esse dia 9 de Av, que é um dia marcado por tristeza, é um dia marcado por dor, é um dia onde nós fazemos outro jejum. Então, a partir da quinta-feira pela manhã, do nascer do sol ao pôr do sol, nós ficamos sem comer, sem beber. Por quê? Porque nós vamos passar por mais um período de jejum. Algumas comunidades fazem um jejum de 25 horas, mas nós fazemos um jejum de 20, do pôr do sol, entre o nascer do sol e o pôr do sol. Por quê? Porque também se é proibido fazer um jejum igual o jejum de Yom Kippur, que é um jejum que dura 25 dias. Então, é um dia em que nós vamos ler o livro de Lamentações de Jeremias, relembrando a destruição do primeiro templo. Então, tudo isso são coisas que nós, como servos de Deus, como pessoas que creem que Yeshua é o Mashiach, que cremos em tudo isso, nós devemos estar prontos para obedecer, porque essa obediência vai fazer com que nós possamos cada vez mais cumprir aquilo que o Eterno pede de nós.
Nós temos que olhar para a Bíblia e ver que o que o Eterno falou, não faça, nós não devemos fazer. O que o Eterno falou, faça, nós devemos fazer. Então, esse é um dia onde é marcado por dor, aonde nós devemos lembrar, olha, hoje nós não somos felizes por completo. Por que não? Porque está faltando para nós o templo sagrado. Nós queremos com muita alegria, por exemplo, né? É um mandamento do Eterno subir para Jerusalém na festa de Pêssar, na festa de Shavuot, né? E na festa das cabanas. Nós não subimos mais para Jerusalém porque não tem um templo, mas que seja reconstruído breve em nossos dias, que nós possamos ver o Estado de Israel crescendo, que nós possamos ver o templo ser reerguido novamente e nós podermos ver o nosso Mashiach, o nosso Messias aparecer, como disse o apóstolo Paulo, Shaul Rachalia, aparecer nas nuvens e se revelar para todo o mundo. Então, é um período em que nós precisamos estar contrito. Nós precisamos sentir a dor da perca do templo, porque a perda do templo foi uma coisa extremamente dolorosa, não só para o povo de Israel. Para o povo de Israel foi uma dor sem tamanho. O Flávio Joséfo, ele conta que quando o templo foi destruído, havia judeus que se matavam de tanta dor. Então, para eles foi uma grande dor, mas foi um grande prejuízo para toda a humanidade. Porque a santidade, o nível de santidade da terra diminuiu consideravelmente. E por que diminuiu consideravelmente? Porque nós não tínhamos mais o templo para cumprir todos os mandamentos. O Eterno não tinha mais aonde revelar a sua glória. O Eterno não tinha mais um canal correto para se comunicar. Hoje nós vivenciamos a era em que o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, ele vai se comunicando com nós, para que nós possamos ter contato com o Eterno, para que o Eterno fale e nós possamos ouvir, para que o Eterno toque na nossa vida e nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Eterno para a nossa vida. Então, essa diminuição de santidade da terra, do mundo, por não ter o templo, ela só vai... É por isso que a terra, na era de Mashiach, vai ser tudo diferente. A Bíblia diz que o cordeiro e o leão vão pastar juntos. Por quê? Porque o templo vai estar sendo trabalhado, tendo o seu trabalho em 100%, e ainda por cima teremos o domínio do Mashiach. E o Mashiach não vai dominar apenas as pessoas, o espírito das pessoas. O Mashiach vai ter poder sobre as pessoas, vai ter poder sobre a natureza, vai ter poder sobre todas as coisas. Como diz Shaul Rachalia, até que ele entregue toda a autoridade que lhe foi dada ao seu Pai, ao Eterno, o nosso Deus. Então, nesse 9 de Av, que começa no pôr do sol dessa quarta-feira, ele possa trazer para nós muita sinhá, não a sinhá que a gente está costumeiramente, alegria, né? Sinhá é alegria, não a alegria porque temos uma boa refeição, porque nós não vamos fazer refeição nesse dia. Não a alegria porque vamos nos dar presente, nós não vamos nos dar presente. Mas a alegria porque muito em breve, que seja em nossos dias o mais rápido possível, nós iremos vivenciar a plenitude do que disse o profeta Zacarias, que o jejum do 4º mês, o jejum do 5º mês, o jejum do 7º mês e o jejum do 10º mês serão para vocês motivos de alegria. É isso que nós estamos esperando, é isso que nós queremos que o Eterno faça muito em breve e nos nossos dias. Que o Eterno te abençoe. Eu espero você no próximo vídeo do canal Berahot. Até lá, que o Eterno te abençoe, Beshem Yeshua HaMashiach.